Capítulo 4. Regras do sucesso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Salmo 111, verso 10. Muitos de nossos jovens não sentem necessidade de exercitarem vigorosamente suas faculdades a fim de fazerem o melhor que lhes seja possível, em todas as ocasiões e sob todas as circunstâncias. Não têm diante dos olhos o temor do Senhor, e seus pensamentos não são puros e elevados. Todo o céu acompanha cada pensamento e ação. Seus atos podem não ser vistos por seus companheiros, mas estão visíveis à inspeção dos anjos. Os anjos são encarregados de auxiliar os que lutam para vencer todo mau hábito e livrar-se das armadilhas de Satanás. A influência dos pequeninos atos maus, das pequenas incoerências em moldar o caráter, não são avaliadas como deveriam ser. Os maiores e mais elevados princípios são-nos revelados na Palavra de Deus. São-nos dados para fortalecer todo o esforço para o bem, para controlar e equilibrar a mente, para levar-nos ao desejo de alcançar elevada norma. Na história de José, de Daniel e seus companheiros, vemos como os laços dourados da verdade podem ligar os jovens ao trono de Deus. Não podiam ser tentados a desviar-se de seu procedimento de integridade. Estimavam o favor divino mais que o favor e o louvor de príncipe, e Deus os amava, e sobre eles estendia sua proteção. Devido à sua fiel integridade, a sua resolução de honrar a Deus acima de todo o poder humano, o Senhor os honrou notavelmente diante dos homens. Foram exaltados pelo Senhor dos Exércitos, cujo poder está sobre todas as obras de suas mãos, em cima no céu e embaixo na terra. Esses jovens não se envergonhavam de agitar sua bandeira. Mesmo na corte do rei, por suas palavras, hábitos e práticas, confessaram sua fé no Senhor do céu. Recusaram-se a inclinar-se perante qualquer poder terrestre que diminuísse a honra divina. Tinham força do céu para confessar sua fidelidade a Deus. Vocês devem estar preparados para seguir o exemplo desses nobres jovens. Nunca se envergonhem de seu estandarte. Tomem-no e agitem-no à vista dos homens e dos anjos. Não sejam dominados pela falsa modéstia, pela falsa prudência que lhes sugere um procedimento contrário a este conselho. Por suas palavras escolhidas e seu procedimento coerente, sua correção e sincera piedade, façam confissão de sua fé, resolvidos a que Cristo ocupe o trono no templo da alma, e sem reservas deponham aos pés dele os seus talentos para serem usados no serviço dele. Para seu bem presente e futuro, é melhor que se entreguem inteiramente ao que é certo, para que o mundo saiba qual a sua posição. Muitos não se entregam inteiramente à causa de Deus e sua atitude vacilante é fonte de fraqueza para si mesmos e uma pedra de tropeço para outros. Com princípios indecisos, sem consagração como se acham, as ondas da tentação os arrastam daquilo que sabem ser justo e não fazem santos esforços para vencer todo o mal e, pela justiça conferida por meio de Cristo, aperfeiçoar um caráter justo. O mundo tem o direito de saber justamente o que se pode esperar de todo ser humano inteligente. Quem for um conjunto vivo de princípios firmes, decididos e justos, será uma influência viva sobre os companheiros, e influenciará outros pelo seu cristianismo. Muitos não percebem nem avaliam quão grande é a influência de cada um para o bem ou para o mal. Todo estudante deve compreender que os princípios que adota se tornam uma influência viva, modeladora do caráter. Aquele que aceita Cristo como seu Salvador pessoal amará a Jesus e todos pelos quais ele morreu, pois Cristo será nele uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. E entregar-se-á sem reservas à direção de Cristo. Tornem a lei de sua vida, da qual nenhuma tentação ou interesses secundários faça desviar, honrar a Deus, porque ele amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Como seres morais livres e redimidos, resgatados por preço infinito, Deus os chama a declarar sua liberdade, e como súditos livres do reino do céu, a empregarem as faculdades por ele concedidas. Não permaneçam mais sob a escravidão do pecado, mas como súditos fiéis do Rei dos Reis, provem sua lealdade a Deus.
por meio de Jesus Cristo, mostrem que são dignos da santa responsabilidade com que o Senhor os honrou, ao conceder-lhes vida e graça. Devem recusar sujeitar-se ao poder do mal. Como soldados de Cristo, precisamos deliberada e inteligentemente aceitar suas condições de salvação sob todas as circunstâncias, acariciar retos princípios e agir de acordo com eles. A sabedoria divina deve ser uma lâmpada para os seus pés. Sejam fiéis a si mesmos e a seu Deus. Tudo quanto puder ser abalado será, mas arraigados e firmados na verdade, vocês permanecerão com as coisas que não podem ser abaladas. A lei do Senhor é firme, inalterável, pois é a expressão do caráter de Jeová. Decidam-se a não lançar, por palavra ou influência, a menor desonra sobre sua autoridade. Ter a religião de Cristo significa que vocês renderam absolutamente todo o ser a Deus e aceitaram a orientação do Espírito Santo. Através do dom do Espírito Santo, lhes será dado poder moral, e não somente terão os talentos que lhes foram previamente confiados para o serviço de Deus, mas sua eficiência será grandemente multiplicada. A entrega de todas as faculdades a Deus simplifica grandemente o problema da vida. Enfraquece e abrevia milhares de lutas com as paixões do coração natural. A religião é como cordas de ouro que ligam a Cristo tanto a vida de jovens como a de adultos. Por meio dela, os voluntários e obedientes são seguramente conduzidos através de escuros e complicados caminhos para a cidade de Deus. Há jovens que têm apenas faculdades comuns. No entanto, através de educação e disciplina de professores movidos por princípios elevados e puros, eles podem sair do processo de preparo qualificados para assumir a posição de confiança a que Deus os chamou. Mas há jovens que fracassarão por não estarem decididos a vencer as inclinações naturais, e eles não ouvirão a voz de Deus em sua palavra. Não defenderam a alma da tentação e resolveram fazer seu dever de qualquer maneira. São como alguém que, em perigosa viagem, recusa qualquer guia ou instrução pelas quais possa escapar de acidente e ruína, e prossegue em certo curso de destruição. Oh, se cada pessoa pudesse compreender que ela é árbitro de seu destino! Sua felicidade para esta vida e para a futura vida imortal compete a vocês mesmos. Se escolherem, podem ter companheiros que, por sua influência, rebaixarão seus pensamentos, palavras e moral. Podem dar rédea solta ao apetite e à paixão, desprezar a autoridade, usar linguagem vulgar e desagradar até ao mais baixo nível. Sua influência pode ser tal que contamine outros e venha a ser causa da ruína dos que poderiam ter levado a Cristo. Podem desviá-los de Cristo, da justiça, da santidade e do céu. No juízo, os perdidos podem apontar para vocês dizendo: se não fosse sua influência, eu não teria tropeçado e zombado da religião. Ele tinha luz, conhecia o caminho para o céu. Eu era ignorante e fui de olhos vendados no caminho da destruição. Oh, que resposta podemos dar a semelhante acusação? Quão importante é que cada um considere para onde está guiando as pessoas. Estamos à vista do mundo eterno e quão diligentemente devemos calcular o custo de nossa influência. Não devemos deixar a eternidade fora de nosso cálculo, mas acostumar-nos a perguntar continuamente a nós mesmos: será este procedimento agradável a Deus? Qual será a influência de meu ato sobre a mente dos que tiveram muito menos luz e evidências quanto ao que é justo? Oh, se os jovens examinassem as Escrituras e fizessem o que julgam que Cristo faria em idênticas circunstâncias! Nossas oportunidades de alcançar conhecimentos do céu colocaram sobre nós grandes responsabilidades e, com intensa preocupação, devemos perguntar: estou andando na luz? Estou de acordo com a grande luz que me foi dada, avançando no caminho reto ou seguindo caminhos tão tortuosos que os mais fracos se desviarão dele? Deve invadir-nos um profundo, permanente sentimento do valor, santidade e autoridade da verdade. Os brilhantes raios da luz celestial resplandecem sobre seu caminho, queridos jovens, e oro para que tirem o melhor proveito de suas oportunidades. Recebam e valorizem todo o raio de luz mandado do céu, e seu caminho se tornará mais e mais brilhante até ao dia perfeito.